Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e, se você gostar, compartilhe. Hoje nós iremos falar do Evangelho de Lucas, um relato detalhado da vida de Cristo. O Evangelho de Lucas é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento e se destaca por sua abordagem detalhada, histórica, inclusiva da vida e do ministério de Jesus Cristo. Escrito por Lucas, médico e companheiro do apóstolo Paulo, esse evangelho tem como propósito oferecer um relato organizado e confiável dos eventos relacionados a Jesus, visando fortalecer a fé dos cristãos, especialmente dos gentios. O autor Lucas é identificado na tradição cristã como alguém que fala não apenas do evangelho que leva seu nome, mas também do livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi um gentio convertido ao cristianismo e é considerado um historiador cuidadoso. No início do evangelho, Lucas declara que a sua intenção era escrever um relato ordenado e fidedigno, baseado nos testemunhos daqueles que conviveram diretamente com Jesus. Diferente de Mateus, que escreveu principalmente para o público judeu, e de Marcos, que enfatizou a ação imediata de Jesus, Lucas escreveu para um público mais amplo, incluindo gentios, e dedicou sua obra a um homem chamado Teófilo, provavelmente um oficial romano ou um cristão influente na época. O evangelho foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, em um período de expansão do cristianismo e da perseguição aos seguidores de Cristo. Lucas teve acesso a diversas fontes, incluindo os evangelhos anteriores e relatos de testemunhas oculares. Seu compromisso com a precisão histórica, a sua formação como médico, fizeram com que seu evangelho fosse detalhado, repleto de descrições sobre a humanidade de Jesus e a sua compaixão pelos marginalizados. Destacando aqui alguns temas e características principais, estarei falando aqui da universalidade da salvação. Lucas enfatiza que a mensagem de Cristo não se restringe aos judeus, mas é para todas as nações. Ele destaca a inclusão de gentios, pecadores e pessoas marginalizadas. Essa abordagem reforça a ideia de que a salvação é acessível a todos, independente da sua origem ou status social. Outro ponto é a compaixão de Jesus pelos excluídos. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como alguém que constantemente se aproxima dos marginalizados, pobres, doentes, pecadores e estrangeiros. Parábolas como a do bom samaritano, em Lucas 10, e do filho pródigo, em Lucas 15, ilustram a graça de Deus para com aqueles que são rejeitados pela sociedade. Outro destaque é o papel do Espírito Santo. Desde o início do Evangelho, o Espírito Santo é mencionado como aquele que guia, capacita os personagens da história. Sobre Zacarias, Isabel, João Batista, Maria, Simeão, são descritos como sendo cheios do Espírito Santo. Essa ênfase continua em Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, mostrando a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva. A oração e a dependência de Deus. Outro destaque. Lucas chama a atenção que a vida de oração de Jesus Cristo foi mais enfatizada do que em qualquer outro evangelho. Ele menciona momentos em que Jesus se retirava para orar, especialmente antes de tomar decisões importantes, como a escolha dos 12 apóstolos. Isso está em Lucas 6.
o cuidado com os pobres e necessitados. O Evangelho dá grande atenção à responsabilidade dos ricos em ajudar os pobres. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, e o encontro de Jesus com Zaqueu, Lucas 19, mostram essa preocupação com a justiça social e a transformação de vida. Sobre a estrutura do Evangelho de Lucas, pode ser dividido em várias seções principais, porque todas elas são muito importantes. A primeira, que é a introdução, que é o nascimento de Jesus Cristo, relatos sobre Zacarias, Isabel, pais de João Batista, o anúncio do anjo a Maria e o nascimento de Jesus em Belém, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e a apresentação de Jesus no templo. Depois tem o ministério inicial de Jesus, em Lucas 3 e 4 fala também sobre o batismo de Jesus por João Batista, a genealogia de Jesus que remonta até Adão, reforçando sua conexão com toda a humanidade, a tentação no deserto e o início do seu ministério na Galileia. Também fala sobre os ensinos e milagres de Jesus, que vai do 5 ao 9, chamando os discípulos, quando ele dá esse chamado a esses homens que foram tão importantes, para o Evangelho, a cura dos doentes, a expulsão de demônios, o perdão de pecados. Fala sobre o Sermão da Planície, que traz ensinamentos semelhantes ao Sermão da Montanha de Mateus. Outro destaque, que vai de Lucas 10 a 19, é a caminhada para Jerusalém. Parábolas importantes como a do bom samaritano e do filho pródigo, encontros com publicanos, pecadores e fariseus. O ensino sobre a vinda do reino de Deus. E finalizando, do 20 ao 24, ele fala sobre a paixão e a ressurreição de Cristo. A entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia, a instituição da ceia do Senhor, a crucificação e a ressurreição de Jesus, o encontro com os discípulos no caminho de Emaús. A importância do Evangelho de Lucas nos dias de hoje continua sendo uma narrativa mais poderosa sobre a vida de Cristo, pois nos lembra da compaixão de Jesus, da sua preocupação com os marginalizados. Ele nos desafia a viver uma fé prática que se manifesta no amor ao próximo, no compromisso com a justiça. Além disso, reforça a necessidade da oração, da dependência do Espírito Santo e da certeza de que o reino de Deus é para todos. No mundo atual, onde tantas pessoas se sentem excluídas, o Evangelho de Lucas nos encoraja a seguir o exemplo de Cristo, acolhendo os necessitados e levando as boas novas a todos, assim como Jesus estendeu sua graça aos desprezados da sociedade. Somos chamados a fazer o mesmo, vivendo uma fé que transforma e inclui. O relato cuidadoso de Lucas nos convida a conhecer mais profundamente a Jesus, não apenas como uma figura histórica, mas como Salvador que veio para resgatar toda a humanidade. Seu Evangelho nos mostra que Cristo veio não apenas para os religiosos, mas para todos aqueles que estão dispostos a segui-lo e experimentar a verdadeira transformação que só Ele pode oferecer. E finalizando, se quisermos viver de acordo com os princípios do reino de Deus, o Evangelho de Lucas é um guia essencial para compreendermos a missão de Cristo e o nosso papel
como os seus discípulos no mundo de hoje. Amém, amém e amém.